Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, saudamos a todos que estão aqui no santuário do Bom Jesus dos Navegantes, de maneira muito especial, a todos os jovens que hoje se consagram a Nossa Senhora, fazem a sua consagração, e aqueles que também no dia de hoje renovam a sua consagração. Saudamos aqueles que estão em casa, que celebram e rezam unidos conosco nesta liturgia, onde celebramos a memória litúrgica de Nossa Senhora de Fátima. Deus, meus irmãos, se manifestou a nós. Deus manifestou o seu amor por nós, nos enviando a Virgem Maria, nos dando uma mãe que não nos deixou sozinhos, mas que manifesta o seu amor de diversas maneiras. Quando Maria aparece aos meninos, às crianças em Fátima, Maria tinha uma mensagem, era a mensagem de conversão. A mensagem de conversão é um apelo, é o apelo principal da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E Maria ensinava àquelas crianças o caminho da conversão, que era justamente a oração. A oração era o meio de conversão. E é a oração, meus irmãos, que nos aproxima do Senhor. É a oração que nos une e nos torna mais próximos e amigos de nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, quando celebramos hoje a memória de Nossa Senhora de Fátima, se renova então aquele apelo que Maria fez às crianças. A conversão por meio da oração, uma oração que nos aproxima do Senhor. Em toda essa história, em toda essa trama divina da aparição de Nossa Senhora, não só na aparição de Nossa Senhora de Fátima, mas em outras aparições, nós percebemos a predileção da Virgem Maria pelos mais simples, pelos mais humildes e pelos mais pobres. Em Fátima, em Lourdes, em La Salette, no México e em outras aparições, em todas elas, Nossa Senhora escolhe aquilo que o mundo não desconhece, aquilo que o mundo não faz conta, para confundir os grandes, como nos diz a palavra de Deus. É a predileção, é o amor do Senhor que se manifesta nos pequenos e nos humildes. Maria é a prova viva desta escolha. Quem era Maria? Quem era a jovem Maria? Insignificante para o tempo, mas como ela bem cantou, a minha alma glorifica o Senhor, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Assim também, meus irmãos, essa mesma história se repete quando Maria aparece aos jovens, às crianças, dando-lhes uma mensagem, para dizer que o Senhor ama, para que o Senhor prefere os pobres e os humildes, e esta é a grande lição para nós. Maria podia ter aparecido, em vez de aparecer aos pastorinhos, podia ter aparecido ao próprio Papa, ao próprio rei, imperador, alguém mais importante, mas Maria escolhe justamente aquelas crianças humildes. É interessante, na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma também das aparições mais lindas, é um milagre vivo ainda, quando Nossa Senhora aparece ao índio Juan Diego, São Juan Diego, ele fica perturbado diante daquela aparição e ele provoca Maria. Mas por que a mim? Por que não apareceu logo alguém mais importante? E Maria diz que ela queria justamente aquele índio pobre, insignificante para o tempo. E é interessante como ele fugiu do olhar de Nossa Senhora. Nossa Senhora queria rever outro dia o índio Juan Diego. E Juan Diego não queria saber dessa história, mudou o caminho, mudou o trajeto para não encontrar com Nossa Senhora. E o que é que Nossa Senhora faz? Vai no caminho que ele desviou
para encontrar com aquele filho dela. Maria faz isso conosco. E essa história também se repete com Francisco, Lúcia e Jacinta. Quando Maria aparece àquelas crianças, dando-lhes um sinal da predileção, do amor de Deus para a humanidade. Nesse dia em que celebramos a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, jovens da nossa paróquia também se consagram a Nossa Senhora, entregando toda a vida para a Virgem Maria, nas mãos da Virgem Maria. Dizia Santo Afonso Maria de Ligório, um grande apaixonado de Nossa Senhora, que escreveu tantas obras dedicadas a Nossa Senhora, a mais conhecida, as Glórias de Maria. Santo Afonso dizia que todas as nossas devoções, as devoções que nós temos, e hoje cresce um grande número de tantas devoções, das mãos ensanguentadas, do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora da mão, tem uma Nossa Senhora que a mão é para trás, né? Nossa Senhora de tantas devoções. Todas essas devoções têm um único objetivo: de nos levar, de nos encaminhar para Jesus. Se aquela devoção que eu pratico, que eu vivo, que eu rezo, não me aproxima de Jesus, essa devoção está errada. E dizia Santo Afonso, entre todas as devoções que nós temos, a que mais nos aproxima de Jesus é a devoção a Nossa Senhora. E é isso, meus irmãos, que nós devemos ter e viver na nossa vida. Esta devoção, este amor maternal, filial a Maria. Confesso a vocês que eu tinha uma certa dificuldade de ler, de entender, talvez até alguns tenham, de ler o Tratado da Verdadeira Devoção, porque parece ser algo quase que glorificando de maneira diferente a Maria. Mas depois eu pude compreender que toda devoção a Maria, não há perigo de termos devoção a Nossa Senhora. Porque, meus irmãos, Maria não quer ninguém para ela. Maria não quer ninguém para ela. Todos aqueles que são de Maria, automaticamente são de Jesus. Porque ela leva, ela apresenta ao seu Filho Jesus. Por isso, queridos jovens que hoje fazem a sua consagração, para alguns a primeira vez, olhem para o exemplo de Maria, olhem para a figura de Maria, para a vida de Maria, para poder viver a consagração de vocês. A consagração não é algo tão estrondoso ou mirabolante ou incrivelmente diferente que vai transformar a nossa vida com um simples estralar de dedos para ser uma pessoa diferente, diferenciada. Meus irmãos, se a nossa consagração, aqui alguns já têm a vida consagrada pelos votos, se a nossa consagração não for viver a vida de Maria, nós estamos no caminho errado. Maria, como nos disse no Evangelho, estava grávida e foi visitar sua prima Isabel, que estava grávida também, já estava idosa. E Maria saiu, como diz São Lucas, apressadamente a uma cidade da Judeia, para servir a Isabel. O que é que a consagração de vocês deve fazer de mirabolante? O serviço. O serviço. O serviço a quem? Ao Senhor, ao seu reino. Reino que é feito de tantas pessoas. Maria foi visitar Isabel para ajudar a Isabel que estava grávida. Mas Maria também precisava de ajuda. Mas Maria, como filha de Deus, esqueceu de si para servir a Isabel. E essa é a grande lição. Queridos jovens que vão se consagrar,
Às vezes é preciso esquecer de si para se colocar a serviço do outro. E é interessante que, quando Maria chega na porta de Isabel, o menino pula no ventre de Isabel. Assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre, no ventre de Isabel. Os padres da igreja fazem uma explicação muito interessante. A arca da aliança do Antigo Testamento, que continha a vara, tinha maná, tinha tantas outras coisas. Esta arca da aliança que continha as tábuas da lei, ela era levada de lugares a lugares. E quando a arca chegava em determinadas cidades, em determinados povoados, se fazia uma festa, se dançava, pulava ao redor da arca para acolher que era a presença de Deus. Maria, como canta a ladainha, como diz a igreja, é a nova arca da aliança, não mais com maná, não mais com as tábuas da lei, mas com o próprio Filho de Deus. E quando João Batista, no ventre de Isabel, acolhe o Salvador, na arca da aliança que era Maria, repete-se aquele mesmo gesto do Antigo Testamento. A criança pula de alegria para acolher a arca santa da aliança que era Maria, que trazia o tesouro, o bem mais precioso, que era Jesus Cristo. Sejamos também como Maria, portando Jesus em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.